Pega isso aqui e guarda isso aqui para a tua vida. Restaurar o altar pode te custar muito, mas é o altar que vai te devolver tudo. Sabe por quê? Quem crê em Deus não muda de posição porque não está vendo milagre. Ah não, eu vou sair da igreja agora, eu vou mexer com outra coisa porque eu não vi milagre. Quem crê em Deus não muda de posição porque não está vendo milagre. E quando se fala sobre fé na igreja, existem dois tipos de pessoas. Que pessoas são essas, pastor? A primeira pessoa é a pessoa que cuida da sua fé. A fé precisa ser cuidado, porque aquilo que você não cuida, certamente você perderá. Então, existem pessoas, o primeiro grupo dentro da igreja são as pessoas que cuidam da sua fé. O segundo grupo é aquelas pessoas que estão na igreja, mas por não cuidar da sua fé, deixa a sua fé esfriar. Quantas pessoas estão dentro da igreja, mas a fé é fria? Por quê? Porque não cuida da fé. E a fé também precisa ser cuidada. Por isso que a Bíblia diz: o fogo nunca se apagará sobre o altar. O fogo nunca pode apagar sobre o altar. Por isso eu preciso cuidar da minha fé. Se a minha fé que agrada a Deus, eu preciso cuidar da fé. Se a minha fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, eu preciso da palavra de Deus. Porque muitas pessoas estão dentro da igreja, mas deixaram a sua fé esfriar. Por quê? Porque não cuidaram da fé. A fé precisa ser cuidada, e a palavra de Deus diz: o fogo sobre o altar nunca se apagará. Então cuidar da fé é jogar lenha naquela fé todo dia. Cuidar da fé é lançar a lenha necessária para que haja fogo todo dia. Ouvir a Bíblia, abrir a Bíblia não é só na igreja, é todo dia dentro de casa. Ter a Bíblia no celular, ali no trabalho, no ônibus, no Uber, onde você estiver. Tira um tempinho e coloca lenha ali, abre a palavra e fala: Deus, fala comigo. Oração é colocar lenha sobre o altar. Jejum é colocar lenha sobre o altar. Semeadura é lançar lenha sobre o altar. A nossa fé precisa ser cuidada, para que o fogo da fé não se apague sobre o altar. Então, por incrível que pareça, existem pessoas dentro da igreja, na geografia certa, no lugar certo, mas por não cuidar da fé, apesar da geografia ser boa, a fé enfraqueceu, esfriou. E a Bíblia diz que no fim dos tempos a fé de muitos se esfriaria, o amor de muitos se esfriaria. Muita gente na geografia certa, mas com a fé fria, fria, fria. Tem gente orando, a pessoa está assim. O ministério de louvor está cantando, a pessoa está pensando assim: o que eu vou comer depois do culto? Na hora que o culto terminar? Ei, não, hoje é noite para colocar a lenha sobre o altar, porque o fogo sobre o altar não pode se apagar. Olha o que diz Levítico capítulo 6, verso 12 e 13. O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote, tem a parte que é Deus quem faz, e tem a parte que sou eu quem faço. A Bíblia diz que o reino do Senhor é reino de reis e sacerdotes. Todos nós somos sacerdotes no reino de Deus. E a Bíblia diz assim: mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. É todo dia. Irmão, eu sou pastor de igreja, mas se eu não colocar lenha sobre o altar todo dia, a minha fé também se esfria. Qualquer um de nós podemos ser a pessoa mais usada por Deus. Você pode ter nascido na igreja, o oso de cresceu na igreja, filho de pastor, 40 anos de igreja, mas se toda manhã não colocar lenha sobre o altar vai se esfriando, se esfriando, se esfriando, e daqui a pouco a fé se apaga, e as coisas de Deus deixam de fazer sentido. As coisas de Deus deixam de ser prazerosas. As pessoas começam a encontrar, apesar de conhecer o caminho, começam a encontrar mais prazer nas coisas do mundo que nas coisas de Deus. Tudo isso por quê? Porque não cuidou do altar todos os dias, porque não colocou lenha sobre o altar todos os dias. Mas o sacerdote acenderá lenha nele a cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, ou sacrifício, a oferta, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Esse fogo é o fogo do Espírito Santo. Porque tem dia, irmãos, que tem porta que não se abre.
Tem dia que para o crente as coisas dão erradas, mas quando você tem fogo do Espírito Santo, você consegue se alegrar quando tudo está dando errado. Você consegue se alegrar num ambiente de guerra e de tribulação. Você consegue se alegrar. Sabe por quê? Porque no altar da fé do seu coração todo dia tem lenha. E onde tem lenha tem fogo. Olha o texto bíblico que nós lemos. O texto que nós lemos fala de um rei. Rei Acabe. Morava em Samaria, rei de Israel. Apesar de estar no lugar certo, na geografia certa, na terra santa, descuidou da sua fé. Acabe é o 7º rei de Israel. E esse rei Acabe, a Bíblia diz que por não cuidar da sua fé, apesar da geografia boa, apesar de pertencer à igreja do Senhor, ele deixou a sua fé esfriar. E quando a sua fé esfria, a voz dos problemas fica mais alta do que a voz do teu Deus. Quando a fé esfria, a voz das nossas crises, das nossas dificuldades se torna muito mais alta do que a voz do céu. Porque Deus é um Deus extremamente educado. Deus não chega escancarando o coração de ninguém. A Bíblia diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entro, vou cear com ele e vou mudar a história dele. Acabe não cuidou, apesar de ser um rei, não cuidou da sua fé. Mesmo a geografia boa, não cuidou da sua fé. E 3 motivos fez com que a fé de Acabe esfriasse. Toma muito cuidado com isso aqui. 3 motivos fizeram com que a fé de Acabe se esfriasse. Primeiro motivo que fez a fé de Acabe se esfriar: ele abandonou o altar do Senhor, trocando pelo altar de Baal. Vou falar, não sei se falo. Trocou o altar do Senhor pelo altar de Baal. Por incrível que pareça, irmãos, aprendendo a palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus, conhecendo o caminho do altar do Senhor, tem gente que numa época dessa trocou o altar do Senhor pelo altar de Baal. É igual, pessoal, hoje em dia tem uma onda do nada a ver. Nada a ver. O pessoal da escola faz o carnaval lá para as nossas crianças, e as crianças aí tudo pular carnaval e tudo mais e tal. E às vezes a gente chega para os filhos nossos e fala assim: você não vai. Ah, mas está todo mundo indo. Aí tem gente que chega e fala: não, para com isso, é criança, não tem nada a ver. Não tem nada a ver o quê? A Bíblia diz que ensina a criança. Tem que aprender que ensina o caminho que deve andar, para quando crescer não se desviar do seu caminho. Eu não sou amigo do meu filho, eu sou pai do meu filho. A gente vai trocando os altares. Vai trocando os altares. Ah, já comecei a falar, eu vou falar. Um dia desse um crente me mandou uma mensagem assim: pastor, é pecado comer comida de folia de reis? Eu falei assim: pecado não é, mas isso aí é consagrado a um outro altar. E você conhece o caminho do seu altar. Você conhece o caminho do altar do Senhor. Porque hoje está difícil pregar o evangelho, que você prega as coisas, o povo, poxa vida, isso é muito agressivo. Ei, o evangelho não é politicamente correto, o evangelho é teologicamente correto. Existe um rei que determinou as regras, existe um rei que diz o que é pecado e o que não é pecado, um rei que diz: eu sou o caminho, não existe outro caminho, e eu preciso conhecer o caminho do meu rei, para que eu possa nunca deixar a minha fé se esfriar. Acabe fez isso, ele trocou o altar do Senhor pelo altar de Baal. Ai, pastor, não gostei, não vou voltar mais na igreja. Tudo bem, eu não vou trocar a palavra de Deus por aquilo que você não gostou, porque o pastor precisa pregar e ensinar o caminho. O pastor precisa ensinar o caminho. Segundo motivo que fez a fé de Baal esfriar: pela sua desobediência ao que é sagrado. A desobediência àquilo que é sagrado esfria a fé. Acabe, eu falei o quê? E é o quê? E eu falei Baal. É só para ver se você estava conectada no culto, é. Poxa vida. Segundo motivo que fez a fé de Baal, não, a fé de Acabe, agora você me confundiu. A fé de Acabe se esfriar: Acabe desobedeceu aquilo que é sagrado. E tem coisas no reino de Deus que são sagradas.
Porque o nosso Deus é santo. E como um Deus santo, eu posso chegar todo sujo, todo imaculado, todo cheio de pecado. Mas à medida que eu for me relacionando com Ele, eu preciso me permitir, para que a santidade dEle me torne santo, para que a santidade dEle altere as minhas prioridades, aquilo que eu quero viver, aquilo que eu creio. Terceiro motivo que fez a fé de Acabe se esfriar: fez uma aliança errada. Acabe de Israel se casou com a mulher errada. Muito cuidado com as alianças que você faz, irmãos. Não foi 1, nem 5, nem 10, nem 20 moças e jovens estavam firmes na fé, firmes com o Senhor, e de repente encontrou um moreno alto, bonito, lindo, cheiroso, e falou: e é resposta de Deus, isso é resposta de oração. A fé era completamente diferente. Esse Acabe foi seduzido por uma mulher chamada Jezabel. O erro de Acabe foi se casar com alguém que não tem promessa e não tem aliança com Deus. Tem gente que está na igreja, mas se casou antes, veio antes de conhecer o Senhor, e Deus vai salvar a tua casa e a tua família. Mas para você que já está aqui, guarda isso aqui como um princípio na tua vida. Muito cuidado com quem você faz aliança, porque quem tem promessa não faz aliança com quem não tem. Acabe se casou com essa mulher chamada Jezabel. A Bíblia diz que a Bíblia conta que essa mulher era uma mulher rebelde. Sabe que é mulher rebelde? Sedutora, manipuladora, dominadora, que destruiu profetas, falava mal dos profetas, falava mal dos pastores, destruiu, chegou a matar profetas de Deus. Acabe, seduzido por ela, foi lá e se casou. Sabe a fé de Acabe? Se esfriou. Cresceu na igreja, cresceu na presença de Deus, cresceu honrando ao Senhor, mas de repente a fé de Acabe se esfria totalmente. Só que naquela terra, apesar de tudo isso aqui, ali havia um profeta. Ali havia, os teólogos convergem e reconhecem que é o maior profeta da história, o profeta Elias, um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. E uma das características de um profeta é que o profeta não fala aquilo que o povo gosta de ouvir. Profeta é aquele que fala para o povo aquilo que Deus está querendo falar. Esse era Elias, um profeta de Deus, um homem conhecido por milagres. Esse profeta Elias estava ali naquele lugar. Ele era um homem corajoso, zeloso com a sua fé. Se Acabe esfriou a fé por não cuidar, por não colocar lenha sobre o altar, Elias é exatamente o contrário. Elias, para você ter ideia, existem duas pessoas na Bíblia que não conheceram a morte. Uma é Enoque, a outra é Elias. Ele não conheceu a morte. Sabe por quê? Colocava lenha sobre o altar todo dia. Esse Elias, um homem zeloso com a sua fé. Nós precisamos aprender muito com Elias. Certo dia Elias chega e profetiza, porque profeta profetiza. Elias profetizou que não iria chover. E olha só, Jezabel, a esposa de Acabe, servia ao deus Baal, que era justamente um deus considerado como Deus da chuva. Deus da chuva. Quando chovia, eles glorificavam a Baal. Quando chovia, o próprio Acabe ia lá e glorificava Baal. Gente que dava glória para quem não merece glória nenhuma. Gente para quem dá glória para quem não merece glória nenhuma. Já que eu estou falando hoje aberto aqui, eu vou falar mais um pouquinho hoje aqui. Às vezes a gente fala de católicos sobre idolatria. Os mais idólatros são os evangélicos, tá bom? Sabe por quê? Traz um cantor famoso, um artista famoso, um pregador famoso, a fila bate lá na porta do piscinão. Sabe o que é isso? Pessoas que estão deixando de buscar Deus e buscando homens. Jezabel dava glória a Baal quando chovia, porque ele era conhecido como Deus da chuva. Só que certo dia, o profeta Elias, vendo aquilo, o profeta Elias orou e disse assim: não vai chover. E sabe o que aconteceu? Parou de chover, o céu fechou. Por isso que a Bíblia diz: o que você ligar na terra vai ser ligado no céu, mas o que você desligar na terra vai ser desligado no céu. Deus honrará as tuas palavras.
Ei, crente, te dar um recado: cuidado ao abrir a boca, viu? Porque Deus honrará as tuas palavras. Agora você quer que eu piore um pouquinho? Muito cuidado com aquilo que você ora, você corre um sério risco de ser respondido. Elias orou e a Bíblia diz que o céu fechou. E depois que isso acontece, a Bíblia diz que Elias é perseguido. A igreja é perseguida. Elias foi perseguido. Só que quando ali fechou o céu, não chovia mais. Isso não pegou Deus de surpresa, porque Deus já tinha provisão preparada para Elias. Deus fala assim: Elias, vá até o ribeiro de Querite, porque lá no ribeiro de Querite eu vou mandar os corvos te alimentar, porque havia uma fome. Se não havia chuva, havia fome. Nada que plantava dava, não crescia alimentos, uma fome instaurada em Samaria. E Deus fala: Elias, sai daí e vai lá para o ribeiro de Querite, porque lá no ribeiro eu vou mandar os corvos te alimentarem. Ei, um profeta foi alimentado por corvos. Sabe por quê? Porque Deus não deixa faltar nada para os seus filhos. Deus não deixa faltar nada para quem cuida da fé. Começa a cuidar da tua fé, que você vai ver Deus cuidando dos detalhes, dos pequenos detalhes da tua história. Elias vivia milagre atrás de milagre. Só que a Bíblia diz que um dia o ribeiro de Querite também secou. E Deus fala assim: Elias, vá para Sarepta, porque lá em Sarepta eu já dei ordem no coração de uma viúva para te sustentar. Irmãos, eu estou com essa palavra no meu coração, porque a gente está para dar um grande passo de fé. E a minha oração para Deus é o seguinte: Deus, eu não sei como o Senhor vai fazer, mas o Senhor vai colocar no coração de pessoas para sustentar a sua obra. Eu sei que Deus vai fazer, eu estou muito tranquilo. Uma viúva passou a sustentar o profeta. Sabe por quê? Porque Elias tinha uma palavra. Elias era um homem que via milagre atrás de milagre. Então essa é a história de Elias. E agora nós chegamos aqui no capítulo 18 que nós lemos. Quando chega no capítulo 18, Elias encontra com outro homem, com outro profeta chamado Obadias. E Obadias diz assim: Elias, Acabe está rodando todos os reinos para te procurar. Elias, Acabe está rodando todas as províncias te procurando para te matar. Elias, Acabe está com cavalos, Acabe está com exército, Acabe está com homens te procurando para te matar, Elias, porque a fome lá é por sua causa. Disse ele que a falta de alimentos lá é por sua causa. A pergunta é: por que se Acabe tinha exército, tinha homens, tinha cavalos, tinha todos os homens do reino ao seu dispor, e eles não achavam Elias? Por que eles não acharam Elias? Porque quem estava escondendo Elias era Deus. E quando Deus esconde, ninguém acha. Ei, existem momentos na sua vida, na nossa vida, que a gente passa por guerras. Eu já fiz essa oração aqui. Já orei assim: Senhor, me faz passar como invisível na presença dos meus inimigos, para eles não me notarem. Para você não ter que lutar a guerra que não é sua. Deus, me faça passar invisível na presença dos meus inimigos. Ninguém conseguiu achar Elias. Sabe por quê? Porque Deus quem estava escondendo Elias. Porque quando Deus esconde, ninguém acha. Mas quando Deus decidir mostrar, meus irmãos, ninguém consegue esconder. Talvez você vai dizer: pastor, ninguém me vê, ninguém me reconhece, eu não sou conhecido, eu já fiz isso, já fiz aquilo, ninguém me nota. Fica tranquilo, na hora que Deus decidir te mostrar, não tem ninguém na face da terra que vai conseguir te esconder. Então Elias, Acabe procurando Elias. Acabe tinha carros, tinha animais, tinha exército e tinha homens. Elias não tinha nada que Acabe tinha, mas Elias tinha Deus. Acabe tinha exército, cavalos, animais, Acabe tinha homens. Elias não tinha nada que Acabe tinha, só que Elias tinha uma coisa que Acabe não tinha: Elias tinha Deus. Por isso, para de se comparar com outras pessoas. Para de se comparar com aquilo que outras pessoas têm. Para de ficar fazendo a comparação da sua vida com a vida dos outros, porque você tem aquilo que eles não têm. Você tem Deus, o Deus que te guarda, o Deus que te protege, o Deus que é a tua provisão, o Deus que traz maná do céu todos os dias, o Deus que tem uma palavra sobre a tua vida, o Deus que dá ordem aos seus anjos a teu respeito, o Deus que disse assim: aquele que habita segundo o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará.
o Deus que nos deu salvação, justificação, e hoje nós somos conhecidos como filhos de Deus. Então não se compare. Você pode não ter aquilo que ele tem, você pode não ter aquilo que ela tem, mas você tem Deus, e isso basta. Deus é o suficiente. Ele é suficiente. Para de ficar aqui, ó, rolando isso aqui, ó, vendo a vida dos outros e falando: poxa a vida, por que ele tem e eu não tenho? Por que ele pode e eu não pode? Para com isso. Você tem o bem mais precioso dessa terra, valorize isso. Ei, no céu tem um livro chamado Livro da Vida, o nosso nome está lá. Valoriza isso, se alegra por isso. Essa vida aqui é passageira e nós temos o nosso nome na eternidade com o Senhor. Dinheiro nenhum consegue comprar, fama nenhuma consegue comprar. Nós temos salvação. Elias fala assim com Obadias: fala com Acabe que eu vou me encontrar com ele. O quê? Vou me encontrar com ele. Porque tem momento na vida que você tem que encarar os teus problemas e não terceirizar. Fala que eu vou me encontrar com ele. Quando Acabe vê Elias, ele fala assim: és tu o perturbador de Israel? Por sua causa nós estamos passando fome, por tua causa há uma miséria em Samaria, por tua causa nós estamos vivendo tudo isso. É por tua causa, não tem colheita por tua causa. Olha a resposta de Elias: eu não sou o perturbador de Israel. Pastor, como assim? Quem sabe quem é em Deus rejeita toda sentença contrária. É quando alguém chegar para você e falar assim: ó, você não vai dar certo, você não recebe aquela... Eu te repreendo no nome de Jesus. Sentença contrária. Porque sobre nós praga alguma pega, irmão. Praga nenhuma pega. Porque quando você sabe quem é em Deus, você não tem medo do maligno, não. Já contei aqui 20, 50, 100 vezes. Fizeram a macumba para mim que um dia os pedreiros me chamaram. Eu cheguei lá, os pedreiros que era cara de tristeza e tal. Eu já chutei que a macumba para longe. E eles: ah, você é doido, você é doido. Falei: o quê? Você acha que o meu Deus vai perder para um outro que aceita pipoca, farinha, cachaça? Tá de brincadeira comigo. Quem sabe quem é em Deus rejeita toda sentença contrária. Por isso, tem gente apontando o dedo para você, falando aquilo que você não é. Rejeita, fala: eu te repreendo no nome de Jesus. Eu sou um filho amado de Deus, eu sou uma filha amada de Deus, eu sou considerado justo, eu tenho um provedor, eu tenho um salvador, e eu tenho meu nome no livro da vida. Elias fala: eu não sou perturbador de Israel. Eu não sou perturbador de Israel. Israel só está passando por aquilo que está passando porque você rejeitou a Deus. Você abandonou o altar do Senhor e trocou isso pelo altar de Baal. Tinha tudo. Tinha Deus, tinha a igreja, tinha a comunhão dos santos, tinha a ceia, tinha os louvores, tinha tudo, mas trocou o altar do Senhor pelo altar de Baal. Elias fala: eu não sou. Sabe por quê, pastor? Porque quando eu viro as costas para Deus, eu viro as costas para tudo que Deus criou. Muito cuidado para não virar as costas para o Senhor. Muito cuidado. Jogue lenha sobre o altar da fé todos os dias, porque uma das piores características do ser humano é a ingratidão. E a ingratidão dói. A ingratidão machuca. Gente que você já ajudou, que você já abençoou, já cuidou, já fez tudo por elas. De repente a pessoa vira as costas para você como se você não tivesse feito nada. Talvez uma das piores dores que existe seja a dor da ingratidão. Porque quando você rejeita Deus, você rejeita tudo que Deus criou. Aí, você sabe por que Acabe está falando tanto mal de Elias? Acabe espalhou um discurso. É aquela narrativa: pô, nós só estamos passando isso aqui por causa de Elias. Nós só estamos passando fome por causa de Elias. Só não há colheita por causa de Elias. Só isso por causa de Elias. Sabe por que Acabe fala tão mal de Elias? Olha só, você nunca verá uma pessoa que está fazendo mais do que você falar de você.
Você nunca verá uma pessoa que está produzindo mais do que você falar de você. Mas sabe o problema? É que tem gente que parou de produzir e ao invés de se alegrar com a tua subida, quer te trazer para o nível delas. Quando te vê voando, ao invés de se alegrar com os teus voos, ela quer te trazer para o nível dela. Muito cuidado com gente assim. Você nunca vai ver uma pessoa de sucesso falando mal de quem não tem. Sabe por quê? Quem tem sucesso sabe o preço que pagou para chegar lá. Acabe está falando mal de Elias. Mas sabe o que eu aprendo com isso? Quando o que as pessoas falam de você, na verdade, só revela quem elas são. Fala de novo ou passa? Pega o teu celular aí, faz de conta que a gente está no culto aqui. Pega aí que agora eu vou soltar. Vou falar de novo aqui, ó. Deixa eu lembrar a frase aqui direito. Peraí, pessoal. Tem muita gente por aí, fala mal de mim, fala mal de você, mas o que as pessoas falam a teu respeito, na verdade, só revela quem elas são. O que as pessoas falam de você só revela quem elas são. Porque você nunca verá uma pessoa que produz mais do que você falando mal de você. Porque quem já chegou num lugar de sucesso sabe o preço que foi para chegar lá. Pronto, pode parar aqui o celular aí, pronto, já foi embora. E é verdade isso aqui, gente. Quando a pessoa fala da outra, só revela quem ela é. Gente que está construindo, gente que está produzindo, gente que está prosperando, não tem tempo para falar mal dos outros. Gente que está crescendo, que está ganhando alma para Jesus, que está jogando lenha no altar da fé, gente que quer empreender, quer carro novo, quer viver vida nova, gente que está fazendo isso, não tem tempo para falar mal dos outros. O que as pessoas falam de você só revela quem elas são. Começa a filtrar as mesas que você se assenta. Sentar em mesa de quem fala mal é você atrapalhar a tua própria prosperidade e o teu próprio crescimento. Tem hora na sua vida que você vai ter que dizer assim: não quero saber, estou me levantando, tchau. Estou me levantando, tchau. Mesa que fala mal de pastor, fala mal de igreja, fala mal de empresário, fala mal do chefe, fala mal de... Irmão, levanta. Isso não faz bem. Isso não faz bem para ninguém. Isso afasta a prosperidade. Sente em mesa de quem constrói, de quem está falando sobre crescer, sobre ganhar alma para Jesus, sobre expandir, sobre prosperar, sobre construir empresa, sobre criar projeto, sobre abençoar a vida das pessoas, sobre cuidar de gente, sobre ser resposta de oração na vida de pessoas. É isso. Procure essas mesas, valorize essas mesas. Essas são as mesas que vale a pena sentar. Eu não sei se hoje em dia ainda tem isso. Antigamente, irmãos, estou falando de 1990 e poucos. Ficava aquele povo, dava o final da tarde, sentava na porta do passeio, assim, ó, na porta de casa, e de repente ia juntando de gente, aparecia no portão, falando, está sentado, e aí, de repente, irmão, que ali dava notícia da rua inteira. Você não via uma daquelas pessoas prosperando, você não vê. Geralmente quem está prosperando, está crescendo e está avançando, está escondido desses lugares. O povo está falando mal de Elias. Sabe o que Elias está fazendo? Trabalhando e jogando lenha sobre o altar da fé. Ei, se alguém está te perseguindo, se alguém está falando de você, não deixa isso atrapalhar a tua fé. Tem gente que sai até da igreja. Poxa vida, na igreja estão falando mal de mim. Ei, deixa para lá. Coloca lenha no altar da sua fé. Porque aqueles que te amaldiçoam um dia terão que voltar para reconhecer que Deus é Deus na tua vida, que Deus é Deus na tua história. Acabe só fala mal de Elias porque Acabe é um derrotado. Acabe é alguém que abandonou o altar do Senhor e se humilhou perante o altar de Baal. Elias diz: eu não sou o perturbador de Israel, muito pelo contrário, eu sou boca de Deus em Israel. Elias fala com Acabe assim: faz o seguinte, você tem lá 450 profetas de Baal, e você tem lá mais 400 profetas de Azera. Chama esses 850 profetas e nós vamos clamar ao Senhor. O Deus que responder com fogo, esse é Deus. Acabe fez assim, ó, fechado.
Acabe chamou, foi lá e chamou os 450 profetas de Baal, os 400 profetas de Azera, 850 profetas, e eles foram ali, fizeram o altar deles e tudo mais, e começaram ali, ó, parará, aquela barulheira, aquela gritaria, Baal, manda fogo, Baal, Baal, manda fogo, Baal, aquele negócio todo ali. Aí Elias está aqui parado, só observando e fala assim: ei, grita mais alto, talvez Baal está dormindo. Rapaz, aí que o povo fica mais nervoso ainda. Baal, manda fogo, Baal. E sabe o que aconteceu? Nada, absolutamente nada. Aí Elias, confiante, chega lá e fala: ei, agora é a minha vez, não é? A Bíblia diz que a primeira coisa que Elias faz, ele vai no altar, que era o altar do Senhor, que estava todo destruído, e ele restaura o altar. Mas pastor, por que ele não pegou um altar novo? Porque não é trocando que se resolve. Não é trocando de problema que se resolve. Elias vai lá e pega o altar todo quebrado, e ele restaura o altar. Depois que ele restaura o altar, a segunda atitude dele é: ele pega lenha e coloca lenha sobre o altar. E os profetas ali olhando assim, ó, ei, que bobagem esse negócio, olha só o que ele está fazendo, nada a ver. E Elias está ali, ó. Depois Elias, sabe o que Elias faz? Fala assim: me dá um bezerro para eu colocar sobre o altar. Se não bastasse isso, Elias fala assim: agora cava uma vala ao redor do altar e vamos encher essa vala de água. Olha só a sequência dos fatos. O que Elias fez aqui? Primeira coisa, Elias restaurou o altar. Segunda coisa, Elias diz: pegue um bezerro e coloque sobre o altar. Pastor, o que é isso? É porque Deus não responde a altar vazio. Terceira coisa, Elias fala assim: agora cava uma vala, um buraco em volta do altar e enche de água, e joga água até no bezerro e joga água na lenha, porque eu vou orar para o meu Deus mandar fogo do céu e Deus vai responder. Enche de água, pega água, enche a vala de água, derrama água sobre a lenha e sobre o bezerro, derrama tudo. Mas tudo isso começa quando Elias restaura o altar. Agora eu te pergunto uma coisa: o que estava faltando naquela época? Água, não é? Água naquela época valia mais que ouro. Água naquela época valia mais que diamante. Água naquela época valia mais que Bitcoin. Água naquela época valia muito. E Elias manda derramar água em volta do altar, sobre a lenha e sobre o bezerro. As pessoas olhando e falando: pastor, Elias, isso aí é desperdício. Pega isso aqui e guarda isso aqui para a tua vida. Restaurar o altar pode te custar muito, mas é o altar que vai te devolver tudo. Às vezes restaurar o altar da nossa vida pode custar muito caro, mas é a restauração do altar que vai te devolver tudo aquilo que um dia você perdeu. Elias começa restaurando o altar, e ele fala: derrama água. Mas poxa vida, é justamente água que está faltando. Vai derramar água sobre o altar, mas água que está faltando. Por quê? Porque altar não é lugar daquilo que sobra. Altar é lugar daquilo que eu tenho falta. Altar não é lugar daquilo que sobra, mas altar é lugar de eu colocar aquilo que eu tenho falta. E para colocar o que eu tenho falta sobre o altar, é somente pela fé. As pessoas olhando e falando assim: poxa vida, jogando água aí, mas que desperdício. Como assim? Talvez você tenha escutado isso, você que é jovem, você que é adolescente, você que é homem e mulher que está aqui na igreja. Poxa vida, você vai desperdiçar sua juventude na igreja. Nossos adolescentes esses dias aqui celebrando, festejando. Poxa vida, você vai desperdiçar sua juventude, sua adolescência na igreja. Você vai desperdiçar o seu tempo na igreja. Você vai desperdiçar os seus recursos na igreja. Você vai desperdiçar isso.
Tem gente que acha que é desperdício, mas nós que temos essa consciência, nós sabemos que nós não estamos desperdiçando, porque tudo aquilo que eu entrego para Deus, Ele me devolve de forma abundante. Jovens e adolescentes, vocês estão entregando a juventude, a adolescência de vocês para o Senhor. Fica tranquilo, o céu vai te devolver tudo isso de forma abundante. Tem gente entregando o seu tempo para servir a Deus, o céu vai te devolver isso de forma abundante. Tem gente sustentando a igreja com seus recursos, o céu vai te devolver isso abundantemente. Elias, mas você está desperdiçando. Eu não estou perdendo meu tempo, eu estou ganhando uma eternidade. Tem gente falando, para de ir na igreja, você está perdendo o seu tempo. Eu não estou perdendo meu tempo, eu estou ganhando uma eternidade. Ah, mas você está lá todo culto. Eu estou ganhando tempo de qualidade com meu Deus. Ah, mas você está perdendo a sua juventude, está perdendo a sua vida. Eu não estou perdendo a minha vida, eu estou ganhando a vida eterna. Quero parabenizar mães e pais que não medem esforço para os seus filhos estarem na igreja. Seus filhos vão te honrar muito, seus filhos vão cuidar de você, seus filhos vão te abençoar muito. Eles vão ser motivo de muita alegria para a tua casa ainda. Ah, mas está desperdiçando água. No reino de Deus nada é desperdiçado. Nada que se faz para Deus é desperdício. As pessoas olham, poxa, você está desperdiçando. Aí Elias vai e faz oração. Depois que o altar está reconstruído, a lenha, o bezerro, a água, olha a oração de Elias. Senhor, se manifesta. Senhor, o Senhor é o Deus de Israel, e eu sou o teu servo. Me responde, para que todo mundo saiba que é Deus e que há Deus em Israel. Em outras palavras, Elias está orando assim: Senhor, muda a minha vida, para que todos saibam que o Senhor é o Deus da minha vida. Faz na minha vida, para que todos saibam que o Senhor é o meu Deus. Responde a minha oração, para que todos saibam que o Senhor é um Deus que responde oração. O Senhor é um Deus de gente improvável, o Senhor é um Deus de gente desacreditada. Ninguém está acreditando, mas responde, para que todo mundo saiba que há Deus em Israel. Olha o que a Bíblia diz. Depois que Elias faz essa oração, a Bíblia diz que desceu fogo do céu. A Bíblia diz que o fogo consumiu o altar, o fogo consumiu a lenha, o fogo consumiu o bezerro, e a Bíblia diz que o fogo chupou a água. Pastor, o que é isso? É porque tem coisas que primeiramente precisam subir para depois descer. A Bíblia diz que Deus consumiu, o fogo de Deus consumiu o altar, consumiu a lenha, consumiu o bezerro, mas a água ele chupou. Porque se o problema é água, tem que primeiro água subir para depois descer. Ah, pelo amor de Deus, eu não sei qual que é o seu problema. Hoje é noite desse problema subir para a resposta descer. Ali o problema era água, a água primeiro subiu para depois descer. A Bíblia diz, olha o que aconteceu. Depois que desceu o fogo do céu, a Bíblia diz que todo o povo se dobrou, e o que se ouvia era assim: o Deus de Elias é que é Deus. O Deus de Elias é que é Deus de verdade. O Deus dele é que é Deus de verdade. O Deus dela é que é Deus de verdade. Levanta a tua mão que eu quero profetizar. O que está faltando na terra hoje, o que está faltando na tua vida hoje, o que está faltando na tua casa hoje, em nome de Jesus eu quero profetizar. Hoje mesmo você terá em abundância. Eu não sei como Deus vai fazer, eu não sei se esse vento vai vir do Oriente, eu não sei se esse vento vai vir do Ocidente, mas o que está faltando na terra hoje terá em abundância. Depois que caiu o fogo do céu,
olha o que acontece, o que Elias fala. Elias chama Acabe e fala assim: Acabe, sobe agora, come e bebe, porque eu também vou subir. Mas sobe, come e bebe. E a Bíblia diz que Acabe, ele subiu ao monte, ele subiu a um alto lugar, e ele comeu e bebeu. Só que Elias também subiu. A diferença é que enquanto Acabe sobe para comer e para beber, Elias sobe para clamar. Deixa eu perguntar uma coisa: o que você veio fazer aqui hoje? Você veio comer e beber ou você veio clamar? Enquanto tem gente por aí perdendo tempo, nós estamos clamando ao Senhor, porque quando clamamos ao Senhor, Ele ouve e responde. Nós temos cantado sobre isso, temos falado sobre isso. Quando clamamos ao Senhor, Ele ouve e responde. Acabe sobe, mas para comer e para beber. Elias não. Elias sobe, a Bíblia diz que ele sobe para clamar. E agora, olha a coisa mais maluca desse texto para mim. A Bíblia diz que Elias sobe. E olha, quando Elias sobe, olha o que acontece. A Bíblia diz que Elias subiu. E aí Elias, ele pega o rosto e ele põe o rosto no meio das pernas. E ele põe o rosto no meio das pernas e ele chama o servo dele. Ele chama o obreiro dele, ele chama a pessoa que o acompanhava. E ele fala para esse menino assim, para esse moço: ei, vá até o topo e olhe para o rumo do mar. Olhe para o rumo do mar, porque eu ouço um ruído de uma abundante chuva. Aí a Bíblia diz que o moço vai lá e sobe. O moço vai e sobe e olha, e volta e fala assim: meu senhor, você me desculpa, mas não tem nada lá. Só que Elias está aqui, ó. Elias está falando daquilo que ele não vê com os olhos naturais, mas ele já crê com os olhos espirituais. Elias está dizendo assim: sobe lá de novo, porque eu já ouço ruído. Ei, espera aí, ruído é diferente de barulho, você sabia disso? Ruído é diferente de barulho. Deixa eu te mostrar um ruído. Bruno, me empresta a guitarra sua. Isso aqui é ruído, ó. Elias está dizendo: eu já ouço ruído. Barulho é diferente. Elias não disse que estava ouvindo barulho. O problema é que tem gente para crer, precisa ouvir barulho. E às vezes Deus chega de forma muito educada, num culto de terça-feira, e solta um ruído no teu coração e fala assim: ei, o que você entrou aqui faltando, você vai sair daqui com isso sobrando. Elias está aqui. O moço chega e fala: não estou vendo nada. Elias fala assim:
eu não me enganei daquele culto. Aquilo que foi liberado daquele culto não era a palavra jogada fora. Pode voltar lá, porque eu já ouço ruído. Eu já ouço ruído. E Elias está falando de cabeça baixa. É porque tem muita gente que só acredita naquilo que está vendo, mas a fé não conversa com aquilo que eu vejo. A fé conversa com aquilo que eu creio. A fé não fala daquilo que eu estou vendo, mas a fé fala daquilo que eu estou crendo. Por isso, aquilo que Deus falou sobre a minha vida não me interessa aquilo que eu estou vendo, porque eu sei que Deus cumprirá tudo aquilo que Ele falou sobre a minha vida. Elias está aqui, ó, e fala para o moço assim: volta lá. O moço subia e voltava e falava: Elias, mestre, você me desculpa, mas o pastor estava muito empolgado na terça-feira, sabe, não aconteceu nada não. Elias fala assim: volta lá, porque eu já ouço ruído. Elias está mandando o menino ir, o moço ir, olhar o que ele está vendo. Sabe por quê? Porque Elias estava ouvindo um ruído. Um ruído. Elias não estava vendo nada. Elias não estava vendo absolutamente nada, mas Elias estava ouvindo. E agora eu te pergunto: a fé vem por aquilo que você ouve ou por aquilo que você vê? A fé vem por aquilo que você ouve ou por aquilo que você vê? Talvez você venha para esse culto aqui e você não está vendo a resposta de Deus lá na tua casa, mas tem alguém aqui dizendo para você: ei, Deus é Deus de resposta. Talvez você venha para um culto como esse aqui e você não está vendo milagre acontecer na tua família, mas hoje eu vim para te dizer: Deus é Deus de milagre. Aquilo que Deus começou, Deus vai terminar. Tem muita gente que podia estar aqui hoje, mas sabe por que não está? Porque não viu. Mas sabe por que você está? Porque você ouviu falar que tem um Deus que prospera, um Deus que liberta, um Deus que cura, um Deus que transforma, um Deus que salva, um Deus que endireita caminho, o Deus que muda a história, o Deus que cura a depressão, o Deus que preenche o vazio da alma, o Deus que faz a estéril dar a luz. Você ouviu falar. E Elias está aqui, ó. Sabe por quê? Quem crê em Deus não muda de posição porque não está vendo milagre. Ah não, eu vou sair da igreja agora, eu vou mexer com outra coisa porque eu não vi milagre. Quem crê em Deus não muda de posição porque não está vendo milagre. Elias está aqui e o moço chega e fala: mestre, não tem nada lá. Elias fala: eu ouvi, pode subir, sobe mais uma vez. E a Bíblia diz que esse moço 7 vezes subiu. Só que na 7ª vez ele olha e chega e fala assim: mestre, não mudou muita coisa não, está tudo mais ou menos igual. A única coisa diferente é que lá atrás, subindo do mar assim, ó, tem uma nuvem. Só que essa nuvem é muito pequena, ela é do tamanho da mão de um homem. Aí Elias está aqui e fala assim, ó: eu te falei que estava vindo chuva aí. Essa nuvem pode ser pequena, mas é sinal que vai chover. Só que tem uma coisa que não bate. Tem uma coisa que não bate. Elias fala para Acabe assim, quando ele subiu: ó, come e bebe, porque está vindo aí uma abundante chuva. Elias fala para o moço: sobe e vê, porque eu já ouço o som de uma abundante chuva. Mas a pergunta é: se a chuva era abundante, por que a nuvem era pequena? Se a promessa era de chuva abundante, por que a nuvem é pequena? Fala assim: por que, pastor? Porque Deus não depende de grandes nuvens para mandar chuva abundante. Deus não depende de grandes nuvens para mandar chuva abundante. Só que é o seguinte: às vezes Deus manda a pequena nuvem para experimentar o nosso coração. Porque quem não passa pela experiência da pequena nuvem nunca verá chuva. Hoje é só uma pequena nuvem.
nuvem. Talvez o que você consegue enxergar hoje é só uma luz no fim do túnel, é um sinal muito pequeno, mas Deus não depende de nuvem grande para realizar a tua promessa. A nuvem pode ser pequena, mas a promessa ainda está de pé. A porta pode ser pequena, mas a promessa de Deus ainda está de pé. A porta pode ser muito menor do que você imagina, mas a promessa ainda está de pé. E descansa, porque apesar da nuvem ser pequena, está vindo aí uma abundante chuva. Elias continua falando de vir de chuva abundante, mesmo com nuvem pequena. O problema é que nós queremos limitar a profecia ao tamanho da nuvem que a gente vê. O problema é que nós queremos limitar a palavra profética pelo tamanho da nuvem que a gente vê. Ei, eu já ouço o som. A pergunta dessa noite é: qual o som que você está ouvindo? Eu já ouço o som de uma abundante chuva. Eu já ouço o som dos testemunhos aqui. Falando nisso, eu li teu testemunho, tá? A Jéssica mandou seu testemunho. Eu já ouço o som de testemunhos aqui. Gente falando assim: pastor, você não está entendendo? Cheguei na igreja com tumor e o tumor desapareceu. Pastor, eu estava quebrado, eu prosperei, comprei carro zero esse ano. Pastor, minha família estava destruída. Hoje nós estamos mais unidos ainda, servindo ao Senhor. Pastor, eu não tinha alegria para nada, mas hoje a minha vida é uma vida feliz e abundante. Ei, qual o som que você está ouvindo? Elias diz: eu já ouço o ruído de uma abundante chuva. Só que a abundante chuva não faz ruído. Mas quem vive pela fé não precisa de um grande som, só precisa de uma grande palavra. Qual o som que você está ouvindo? Qual o som que você está ouvindo? Eu declaro um som chegando aí nos teus ouvidos. Som de resposta de Deus. Você vai ouvir resposta de Deus. Eu já ouço o ruído, eu já ouço o som aí. Eu não sei o som que você está ouvindo, mas tem som de resposta do céu para a tua vida hoje. Você não veio aqui à toa. Tem um som sendo liberado do céu para teu favor. A Bíblia diz que de repente Elias está aqui, ó. Porque quem vive pela fé não depende de mais nada para crer e se manter estável, constante na fé. Porque milagre é para gente constante, gente que permanece apesar da dor, apesar da dúvida, apesar das lágrimas, apesar de todas as circunstâncias. Milagre é para quem permanece. Elias está aqui e de repente o menino chega e fala: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem. Elias se levanta e fala: eu te falei que ia chover? Levanta a tua mão que eu estou profetizando hoje aqui e é decreto, viu? Eu te falei que ia chover e vai chover. Não duvide disso, porque tem chuva do céu esperando para descer sobre a tua vida. Tem chuva do céu para descer na tua saúde, na tua casa. Enquanto você está aqui, tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem já se levantando, e eu já ouço o som da chuva. A Bíblia diz que de repente, e Deus é o Deus do de repente, né? De repente Ele muda uma história. De repente Ele muda uma vida. De repente Ele salva. De repente Ele te traz aqui hoje. De repente Ele responde a tua oração. E de repente você ouve o som. De repente a Bíblia diz que o céu se fechou. Ficou tudo escuro. E Elias só assim: eu falei para vocês que ia chover, né? Não falei? De repente as comportas do céu se abriram. Chuva sobre a terra, chuva sobre Samaria, chuva sobre Israel. E todos tiveram que crer que o Deus de Elias é que é Deus de verdade. Estamos na série Pela Fé, amém? Sabe onde tudo isso começou? Porque agora, depois que fechou os céus, o que faltava na terra veio de forma abundante. Faltava água, veio água em abundância.
Tem gente aqui que falta alegria. Vai vir alegria em abundância, tá? Tem gente faltando saúde. Vai vir saúde em abundância. Tem gente aqui faltando dinheiro. Vai vir tanto dinheiro para a tua mão que você vai dizer: realmente o Deus de Elias é Deus de verdade. Mas sabe onde esse milagre começou? Esse milagre começou quando Elias restaurou o altar. O milagre começa quando Elias decide restaurar o altar. E hoje existe um altar que precisa ser restaurado para que milagres aconteçam, para que uma chuva do céu venha e mude a tua vida, mude a tua história. Pastor, que altar é esse? O altar de hoje é o teu coração. E o teu coração é o lugar que precisa ser restaurado para que abundante chuva venha. Olá pessoal, aqui é o pastor Eduardo Isidoro. Quero te agradecer por estar passando por aqui, assistindo os nossos vídeos. Eu quero dizer também que aqui na descrição desse vídeo tem um link. Esse link é um formulário, onde você pode ali fazer a tua pergunta, tirar a tua dúvida. Quem sabe a tua pergunta vira um podcast para a gente poder comentar sobre vida cristã, sobre igreja, sobre liderança, sobre desenvolvimento. A ideia é que tudo isso seja para enriquecer o conteúdo daquilo que a gente tem disponibilizado aqui. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e já dar o teu like, porque é muito importante. Muito obrigado, Deus te abençoe.